Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é Operações Elementares sobre uma Matriz. Na última videoaula, gente, pela início da disciplina Cálculo Numérico versão tecnológica, nós apresentamos a representação matricial de um sistema linear, tá certo? Então agora nós vamos estar preparando o terreno para a gente poder entender como obter uma solução por meio desta representação matricial, né? E nesse sentido, né, nós vamos trabalhar o quê? Modificando, né, a nossa representação matricial, digamos assim, nossas matrizes associadas ao sistema, de modo a produzir, né, as soluções, ou seja, de modo a isolar as variáveis, digamos assim. E essa modificação da nossa matriz, né, associada ao nosso sistema, é feita por meio de operações elementares. Tá? A gente vai transformando a nossa matriz até a solução ficar bem visível. Tipo na equação do primeiro grau, né, tem lá 2x mais 1 igual a 0. Aí você pega, subtrai um dos dois lados, fica 2x igual a menos 1, né? Aí depois você pega e faz o quê? Divide os dois lados por 2, fica x igual a menos meio, e aí você resolve. Ou seja, você está fazendo exatamente operações elementares, de certa forma ali, tá certo? Então, gente, no sistema não é diferente. A gente também tem operações que a gente pode fazer de modo a não alterar a solução do sistema, que é o que vai ser garantido por um teoremazinho que a gente vai ver daqui a pouco. Então, dada a matriz A, entenderemos por operações elementares com as linhas de A, uma qualquer das seguintes alternativas. Primeiro, trocar duas linhas. Então eu tenho lá uma matriz de 3 linhas. Então eu posso pegar a linha 1, colocar no lugar da linha 3 e a linha 3 colocar no lugar da linha 1, que do ponto de vista da solução do sistema, a gente vai perceber que não vai variar. Tá certo? Muita coisa. Segunda operação elementar, multiplicar uma linha por um escalar não nulo, né, k diferente de 0. Então eu posso pegar uma linha e trocar pelo múltiplo dela própria. Por exemplo, eu vi que é interessante que a linha 2 fosse o dobro do valor dela para poder anular alguém lá na operação futura. Então eu posso multiplicá-la por 2. Ah não, eu preciso dividir por 3. Então eu posso dividi-la por 3, ou melhor, multiplicar pela fração 1/3, que é mais ou menos a mesma ideia. Tá certo? E terceira operação, né, muito importante essa aqui, é o seguinte: substituir uma linha por uma soma dela própria com um múltiplo escalar de outro. Ou seja, linha I, elas passam a ser a linha I mais k vezes a linha J. Por exemplo, eu posso pegar a linha 1 e trocar pela linha 1 mais o dobro da linha 2. Então, eu pegar a linha 1, né, multiplico a linha 2 por 2, somo do ponto de vista de equação, isso aí a gente vai ver como é que se processa, e aí eu troco pela linha 1. Certo? Então, eu faço essa troca aí. Beleza? Mas por que essas operações são importantes? Porque vem uma definição, que é o seguinte, né, que é a definição de matriz linha equivalentes. Né, matriz linha equivalentes. Dizemos que A e B são linha equivalentes se B pode ser obtida através de operações elementares em A. Ou seja, se eu consigo transformar A até chegar em B. Ou vice-versa, viu? Transformar B até chegar em A. Ou até mesmo um caso mais estranho, que é transformar A e chegar numa matriz, transformar B e chegar nessa mesma matriz comum. Né? Porque, claro, se eu chego de A em C e chego de B em C, teoricamente devo chegar de A em B, né? Só você usar um pouquinho. Então, assim, é transformar uma matriz em outra. Essencialmente é isso. Tá certo? E a gente faz isso na hora que a gente está resolvendo um sistema. Né? Quem estuda escalonamento sabe que a gente vai escalonando lá o sistema, né? Vai mexendo lá nele, e a gente sabe que a solução não se altera. Não vou chegar ainda nesse ponto da solução não, mas já vai imaginando aí por que a gente precisa dessa definição. Tá certo? E aí aqui tem um exemplinho para a gente poder estar botando em prática o que a gente viu, tanto de operações elementares, como também a própria definição de matriz linha equivalentes. Tá certo? Que é o seguinte, ó. Mostre que as matrizes A, 0, 2, 2, né, 1, 2, 3, ou seja, a matriz com duas linhas, né, e 3 colunas. E a matriz B, né, 1, 1, 2, 0, 1, 1, né, também com duas linhas e 3 colunas, né, são linha equivalentes. Então, vamos ali para o quadro para a gente fazer essa continha. Então, tá aqui minhas matrizes A e B, copiei elas aqui. Então, o que eu quero? Eu vou tentar transformar A por meio de operações elementares em B. Então, solução. Devemos, né, transformar A por meio de operações elementares, que são aquelas 3 lá, em B. Então A vai ter que se tornar B. Então eu vou colocar aqui a matriz A, vou começar aqui com ela, ó,
aqui está A igual. Aí aqui, ó, 0, 2, 2, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho que ter um pouco uma visão um pouquinho ampla, porque assim, eu tenho que mirar sempre o meu objetivo, que é transformar essa matriz nessa. Então observe o seguinte, eu poderia aqui a princípio fazer o seguinte, observe que aqui eu tenho 1 e 0, meu objetivo é chegar em B. E aqui está 0 e 1, então eu poderia trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar. Então, linha 1, ela vai ser trocada, ó, setinha dupla, para a gente entender, né, que houve uma troca, pela linha 2. Então, eu vou reescrever a minha matriz A da seguinte forma, vai ser 1, 2, 3, então peguei essa linha, joguei aqui, peguei essa outra, joguei aqui, 0, 2, 2. Então, aqui eu gerei uma certa matriz A1, que é linha equivalente a A, mas ainda assim, eu não vi B ainda no radar. Aí eu começo a olhar e falo assim, poxa, olha para essa segunda linha aqui, ó, 0, 1, 1. Eu tenho que chegar nela a partir disso aqui. Mas aqui está 0, 2, 2. Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar a minha linha 2, ela vai ser repassada por meio vezes a linha 2. Que é eu pegar essa linha aqui e dividir toda por 2. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Meio vezes 0, 2, 2. Como se fosse um vetor mesmo. Então aqui vai dar 0, 1, 1. Então a gente vai substituir esta linha aqui por isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Né? Continuando aqui, nós vamos ter assim, ó. 1, 2, 3, 0, 1, 1. Aí você fala, poxa, cara, tá muito próximo, né, de chegar. Porque aqui eu já consegui chegar na de baixo e a de cima, assim, tá quase aparecendo. Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Então, só copiando aqui 1, 2, 3. Então a linha 1 eu não mexi dessa vez. Né, só na linha 2. Aí a gente continua. O que que acontece? Observe uma coisa interessante. Eu posso agora juntar essas duas coisas. Por exemplo, se eu somar essa matriz com essa, eu posso substituir essa soma pela linha 1. Só que, pô, se eu somar, aí vai aparecer aqui, 3 aqui, né, numa das posições, 4, não ajudou muito. Mas olha só, se eu subtrair, ó, pegar e fizer isso aqui, ó, linha 1 vai ser repassada pela linha 1 menos a linha 2. Ou, se você preferir, mais menos 1 vezes a linha 2. Porque quando a gente tem na definição de operação elementar, a gente tem um mais aqui. Então, o nosso K aqui, vai ser importante saber esse cara, por isso não é bom botar um menos aqui, ele vai valer menos 1. Depois ele vai ter um nome especial, tá certo? Então, observe o seguinte, o que é que nós fizemos aqui? Então, a linha 1, eu vou anotar ela aqui em cima, ó, fazer sempre a continha separada. Então, anotei a linha 1 menos a linha 2. Então, vai ser 0, menos 1, menos 1. Então, eu vou o quê? Agora, juntar essas duas. Então, 1 com 0, opa, 1. Olha só a bestagem, já conta, né? Errando, conta aqui. 2 com menos 1, somando, né? Porque eu estou somando mais o oposto da outra, vai ser o quê? 1. E 3 com menos 1, 2. Pô, exatamente o que a gente precisava. Então, a minha linha 1 ela foi repassada para isso aqui. Então, aí eu produzi o quê? A minha matriz B. 1, 1, 2, né? E aí 0, 1, 1, que é exatamente minha matriz B. Então eu saí daqui e cheguei aqui por meio de operações elementares. Logo, aí a gente conclui, né? Logo, A e B são linha equivalentes. Aí você deve estar perguntando, professor, e por que você fez isso? Não é? Por que você fez um exemplo como esse? Eu não estou conseguindo ver ainda a questão da solução de um sistema linear. Né? O que tem a ver com as matrizes A e B? É o próximo teorema que vai garantir isso. Aí depois dele a gente já faz um exemplo, de fato, resolvendo o sistema. Então vamos a ele aqui. Ó. É o seguinte, nós temos aqui, né, continuando no slide, aí temos a solução. Né? Então primeiro, eu troquei a linha 1 e a linha 2 de lugar. Depois, a minha linha 2 foi metade dela própria, foi trocar por um múltiplo dela, que é a nossa segunda operação. Então aqui eu usei a primeira, coincidentemente é a primeira lá. Usei a segunda, que é multiplicar por um escalar não nulo, né, a própria linha, trocar. E usei a terceira, que é trocar a linha 1, no caso, pela linha 1, menos a linha 2. Eu até botei um menos aqui, gente, mas fica na hora de digitar, a gente esquece. Mas é mais menos 1, fica melhor. Mas tanto faz, isso aí a gente vai trabalhar, você vai ver que não tem problema não. Então aí pronto, eu consegui produzir. A partir dessa matriz eu produzi essa. E aí vem um teoremazinho, que é o nosso teorema central aqui. Ele diz o seguinte: dois sistemas que possuem matrizes ampliadas equivalentes ou linha equivalentes possuem a mesma solução. Então,
Imagine que esses dois sistemas, ou essas duas matrizes que eu fiz no exemplo anterior, vamos voltar aqui, isso aqui seja um sistema cuja matriz aumentada é esta, e esse aqui seja outro sistema cuja matriz aumentada é essa. Então, esse sistema aqui, eu estou querendo achar a solução desse. Mas imagine que eu tenha a solução desse aqui, esse aqui seja mais fácil de resolver. Então, eu posso ir transformando esse cara num cara mais fácil de resolver por meio dessas operações, e no final, esse cara mais fácil, ele é linha equivalente ao primeiro. Então, esse último a gente resolve facinho lá, por substituição, tal, direto, né, de variáveis, bem rápido, e aí a gente ganha a solução do primeiro, que é exatamente o que a gente faz no escalonamento. A gente vai trabalhando o sistema, matando lá uns certos pivôs, né, vai lá anulando aqueles caras, de modo a produzir um sistema que fique bem facinho resolver. Aí a gente vai, acha a última variável, substitui na penúltima linha, acha a penúltima, aí pega a última e a penúltima, substitui e vai, né, achando, vai voltando por retrosubstituição, que a gente costuma chamar, alguns autores costumam chamar. Então o teorema para nós é esse aqui, né? Que se as matrizes, os sistemas possuem matrizes ampliadas equivalentes ou linha equivalentes, então eles têm a mesma solução. Isso aqui é a base da próxima exemplo que a gente vai vir fazendo aí na próxima videoaula, beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.